Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui, né? Louvado seja Deus por isso. Mais uma vez estou feliz e grato pela oportunidade que Deus está me dando de estar aqui nessa igreja. Redenção e graça. E gosto muito de pregar, como eu digo sempre. Faço isso com muita alegria e vamos à palavra, né, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Vamos abrir na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse. Você vai voltando aí, você acha a primeira carta de João. Nós estudamos o capítulo 1 todo na terça passada. E nessa terça nós vamos começar o capítulo 2. E eu vou até o versículo 17 do capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui, meus irmãos, até o capítulo 17. Em seguida nós vamos fazer uma oração. Diz assim a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e pedir a graça de Deus para que Ele possa falar conosco esta noite. Deus, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há em Ti, Pai, pelo poder que há no Senhor Jesus, nós dirigimos nossa palavra, pedimos milagre, Pai Santo, esta noite, um milagre da revelação da Tua palavra, um milagre, Pai Santo, da mudança de vida, um milagre, Pai Santo, da mudança do nosso caráter. Instrui-nos, Pai Santo, na Tua palavra esta noite, Pai. Instrui-nos na Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Pai Santo, eu te peço graça esta noite para anunciar a Tua palavra. E que a Tua palavra cure, sare, converta, nos constrange, nos alimente, nos transforme, Pai. Fala conosco a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, no capítulo 2, no capítulo 1, na semana passada, nós lemos sobre a experiência que João teve ao andar com Cristo. Nós lemos aqui que ele disse ter tocado na palavra da vida, literalmente tocado. Nós lemos que ele disse que ouviu Jesus pessoalmente, conheceu o timbre da voz de Jesus. Nós lemos sobre andar nas trevas e andar na luz. Lemos que aquele que diz estar na luz, ele tem que ter um comportamento que condiz com o que ele diz estar vivendo, que é a luz. E lemos também que aquele que diz estar na luz, ele não vive numa vida de pecado desenfreado. Mas também lemos que os que estão na luz pecam, porque João disse assim: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos de Deus, chamamos Deus também de mentiroso. Esse foi o capítulo 1. No capítulo 2, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Meus irmãos, os irmãos estão lembrando, na terça passada que nós falamos que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, mas diz também que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João, no capítulo 2, já inicia falando o motivo que ele está escrevendo essas coisas. Ele diz assim: filhinhos meus, as coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, olha só. Ele está escrevendo essas coisas dizendo que Jesus, ele perdoa se a gente confessar os pecados. Não é para dar uma brecha para que a gente peque. Porque se a gente pensar só por um lado, a gente vai falar assim: olha, se Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, se o sangue de Jesus está sempre disponível, então eu peco sem nenhum constrangimento, não valorizo a santidade. E aí Jesus já morreu pelos meus pecados, confesso meu pecado e ele me perdoa. Então, se nós não tomarmos cuidado de saber que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado, isso pode nos levar a uma libertinagem de falar assim: não, mas se ele perdoa, então não tem problema um pecadinho aqui hoje, você perde o temor. Então João está preocupado em anunciar uma verdade e ao mesmo tempo ensinar que não se pode perder o temor. Jesus perdoa aquele que confessa o pecado, mas ele está dizendo: eu vos escrevi para que não pequeis. Eu não estou dando uma abertura para você pecar, não valorizar a santidade. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porque ele falou sobre andar na luz. E andar na luz é evitar o pecado e seguir a palavra. E ele diz assim: olha, eu quero que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Irmãos, isso aqui é um versículo para dar paz para os crentes. Isso aqui é um versículo para dar tranquilidade. Porque ele diz assim: olha, eu não quero que vocês pequem, mas se pecar, você que é salvo, que anda na luz, se você pecar, não perca a paz. Porque ele está dizendo: ao mesmo tempo que eu quero que vocês não pequem, eu também não quero tirar de vocês o privilégio de saber que você tem um advogado. Em todo o tempo. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo para você andar na luz, continuar andando na luz, dizendo que aquele que anda na luz está em Cristo, eu também quero dizer para você que você tem um grande privilégio. Você que é salvo, no dia do pecado, João está dizendo: se pecar, você tem um advogado. Irmãos, isso aqui traz muita tranquilidade e muita paz. E aí ele diz assim: quem é o advogado? É Jesus Cristo, o justo. Agora ele vai falar sobre por que Jesus é o advogado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então escute. Quem é nosso advogado, meus irmãos? Jesus. Tá, mas por que ele tem direito de me defender? Aí o versículo 2 vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Alguém aqui sabe o significado da palavra propiciação? Quem sabe, levanta a mão.
O instrumentista sabe, segundo o Lucas que pastoreia ele, então é verdade. Meus irmãos, o que é propiciação? Uma palavra que eu demorei a entender. Não porque eu estava dando esse estudo, é porque já de muito tempo. E lá no Antigo Testamento tinha um tal de propiciatório, né? Lá na tenda, que Deus revelou para Moisés como deveria ser construída. Então, olha só. Ele é a propiciação. Propiciação, queridos, é um termo que é usado não é só no cristianismo. Era usado em várias religiões. E era um termo usado para dizer o quê? Olha, quando tem um Deus irado, eu tenho que fazer alguma coisa para ele não irar comigo. Eu tenho que dar a ele presentes. Esse é um termo usado em várias religiões. Então as pessoas de outras religiões dizem assim, ó, Deus está irado, então vamos adular ele, vamos dar um presente para ver se ele fica mais tranquilo com a gente. Mas o termo aqui, nós sabemos que só existe um Deus, que é o nosso Deus. Olha só, Jesus é a propiciação, ou seja, existe um Deus contra o pecado do homem. E Jesus foi a oferta de sacrifício, que desviou de nós um Deus que tinha inimizade conosco. Então olha só, Jesus morreu na cruz para que a ira de Deus não viesse sobre, como é que chama? Caleb. Então, Jesus morreu na cruz, queridos, disse assim, olha, se eu não sofrer a punição dos pecados de Caleb, então o próprio Caleb vai ter que sofrer a punição. É por isso que o Caleb está vindo para a igreja e servindo a Jesus, porque ele sabe que Jesus foi lá e sofreu a punição dos pecados que o Caleb cometeu desde o início da vida. E aí, no versículo 2 está dizendo assim, ó, Jesus é a propiciação. Jesus foi lá, aquela oferta, para desviar a ira e a punição que vinha sobre nós. E aí João está dizendo assim, ó, ele é nosso advogado, ele é a propiciação, ele é a oferta, para que nós não venhamos sofrer a ira de Deus. Isso é propiciação. Os irmãos entenderam o significado da palavra propiciação? Então, toda vez que os irmãos estiverem estudando na escola bíblica, lendo em casa e ouvir essa palavra propiciação, é o quê? É uma oferta para agradar a Deus, para livrar a ira que está para vir. Então, eu que estou aqui, nós que somos salvos, não vamos experimentar a punição de Deus, que vai vir sobre os ímpios no último dia. Porque Jesus foi essa oferta que desviou a ira de Deus contra nós. Mas os que não estão em Cristo vão sofrer a ira de Deus. Seja no final da vida, porque todos nós vamos morrer, ou seja naquele último dia, onde será o acerto de conta com todo mundo. E aí João está dizendo, Jesus é a propiciação, meus irmãos, pelos nossos pecados. É por isso que ele tem direito de ser advogado. O advogado, o que é que ele faz? Ele defende, não é isso? O cara cometeu um crime, o sujeito. Foi lá para o fórum. E aí ele tem direito a um advogado para quê? Para defender ele. Advogado é para defender. E Jesus é advogado de quem? Dos salvos. Por quê? Porque ele está lá para defender. Por que Deus defende a gente se a gente peca? Porque João disse assim, eu não quero que vocês pequem, mas se vocês pecarem, tem advogado. Mas por que Deus vai me defender quando eu peco? Ele não deveria, não é me condenar, ele não deveria nem falar, não, você está errado mesmo e você vai sofrer a punição. Mas por quê? Porque ele tem condição de ser meu advogado? Porque ele foi a oferta que sofreu a punição do que eu merecia. Então ele disse, não, mas eu já sofri o que ele merecia de punição. Não, então eu consigo te defender. Jesus está dizendo assim, eu consigo defender Caleb. Então naquele dia, não, Caleb não vai ser condenado. Ele vai falar assim, não, esse aqui é filhinho, pode vir. Por quê? Não, porque a punição que era para Caleb eu já sofri, não, você não pode punir ele de novo, porque uma vez que eu já paguei, a dívida é uma só, ela não dobrou. E se ela é uma só, Jesus fala assim, então eu pago essa dívida. Então se ele pagou uma vez, ele não pode mais cobrar de mim os pecados. É o que vai acontecer na vida dos salvos naquele dia. Vai falar assim, não posso cobrar seus pecados. Eu não posso pedir para você pagar pelos seus erros. Porque Jesus já sofreu tudo. Você agora só entra no reino para receber a recompensa. É por isso que a gente acredita que as vestimentas nossas estão brancas. Todo aquele que crê. Porque uma vez que Jesus sofreu a punição, eu não tenho mais uma vestimenta suja. Ele já levou a sujeira lá na cruz e crucificou a minha sujeira lá no madeiro. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Queridos, ele tem condição de me defender.
Porque ele disse, eu já sofri a punição no lugar dele, agora eu vou falar, então, eu sou defensor dele agora. Mas se ele não tivesse morrido, ele podia acusar e falar, não, você vai ter que ir para o inferno, pagar pelos seus erros. Mas Jesus disse, não pode mais, porque aqui está o meu sangue, que foi a prova de que não posso mais condenar aquele que creu em Cristo. Os irmãos estão entendendo, amém? E olha só, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação para todo aquele que crê no mundo inteiro. Quem estiver morando na Índia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Ele morreu para todo aquele que crê. Quem crê tem advogado, mas quem não tem advogado nenhum naquele dia. Então, queridos, João está querendo dar uma palavra de paz. Se pecar, tem advogado. Que notícia boa, hein? Ele advoga dia e noite, madrugada, sem parar. 24 horas advogando. 24 horas advogando na vida do crente. O crente sincero que falhar. Ele está dizendo assim, você que está andando na luz, eu sou seu advogado. Eu não sou advogado do ímpio, do que não tem o nome no livro da vida. Mas você que anda na luz, eu te advogo dia e noite dos teus acusadores. Eu te defendo. É por isso que Paulo escreveu, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar um escolhido? Se Jesus é advogado, quem vai vencer o argumento de defesa desse advogado? Porque pelo sangue ele diz, não, aqui está o meu sangue, não pode condenar o meu filho. Não podem condenar. Queridos, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Aqui já começa um teste da salvação. Irmãos, o livro de 1ª Carta de João foi escrito, um dos motivos é dar certeza de salvação para os crentes daquela época. E João vai começar um teste para saber se você é salvo. Na verdade, ele vai jogando um teste para poder provar para aquelas pessoas que não são salvas. E tem como saber se é salvo. Existem testes bíblicos. E o primeiro teste, João joga no versículo 3. Olha só. Primeiro teste, isso é importante para você saber se você é salvo. Esse é o primeiro. Tem vários testes que nós vamos ler. Primeiro teste, olha assim. Ó, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. João está dizendo, como é que eu sei que eu conheço a Cristo? Porque o que conhece a Cristo é o salvo, correto? Porque se conhecer não é saber que ele existe. Tem muita gente que crê que ele existe, mas João está falando quem o conhece pessoalmente. Quem é? Se guardarmos os seus mandamentos. Irmãos, aí o 4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Tem gente que fala assim, eu conheço Deus, mas ele vive na vida de prostituição, não se arrepende. Vida de homossexualidade, não se arrepende. Vida de mentira, não se arrepende. Vida de roubando um aqui, outra ali. Diz, eu conheço Deus. Várias pessoas na televisão que vivem uma vida em trevas, diz que conhece a Deus, mas João está combatendo esse tipo de pessoa, dizendo assim, ó, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Dá para saber quem é mentiroso. Correto? Primeiro teste, irmãos. Quem guarda os mandamentos. Aí a gente pensa, mas tem como eu guardar os mandamentos 100%? Nós lemos no versículo 1. Se dissermos que não cometemos pecado, nós somos mentirosos. João está dizendo assim, ó, não existe perfeição, mas é possível saber quem está lutando para guardar os mandamentos. Tanto é que João escreveu, se pecar, ou seja, crente salvo, falha na caminhada. Mas ele mesmo, ao mesmo tempo, ele diz assim, mas dá para saber quem guarda o mandamento, quem está preocupado em guardar o mandamento. Teste da salvação, irmãos. Primeira coisa, analise se você se preocupa em guardar os mandamentos. Esse é o primeiro teste da salvação. Ele diz aqui, ó, versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E o versículo 6 é, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, esse versículo ele é exigente. Quem guarda os mandamentos, irmãos, não é perfeito, mas está querendo imitar o Cristo. E aí João está dizendo, olha, aquele que diz que permanece nele,
ele tem que andar como Jesus andou. Mas você pensa, mas Jesus era perfeito demais, como é que eu vou me comparar com os feitos de Jesus? Mas, como eu já tinha falado, e quem usa esse exemplo, o Paul Washer usa esse exemplo, ele diz assim, ó, você olha para uma pessoa e você consegue saber se ele está querendo andar como Jesus. Ele não é perfeito, mas você bate o olho e você fala assim, essa pessoa, do jeito que ela vive, aparenta, mostra de que ele é discípulo do Mestre, porque ele guarda os mandamentos. Ele falha às vezes uma maneira de falar um dia, e aí a gente pode, alguém inexperiente pode falar, ele não é salvo, porque aquele dia ele falou dessa maneira. Mas não é por um erro, é no todo, na vida de uma pessoa. Nós sabemos se é salvo se ele guarda os mandamentos. Os irmãos estão guardando os mandamentos? Você é salvo? Porque se você é salvo, você guarda. Agora você fala assim, olha, eu acho que eu não estou tão preocupado em guardar os mandamentos. Pode ser que você ainda não seja salvo. Pode ser que você não seja salvo. Pode ser que o seu nome ainda não está no livro da vida. Mas aquele que está preocupado em seguir os mandamentos, esse é salvo. Versículo 7. Os irmãos estão entendendo? Amém? Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Meus irmãos, João está criando aqui um texto que às vezes gera até um pouco de confusão para quem lê. Que ele diz assim, ó, não escrevo mandamento novo. Primeira coisa, João está começando a falar de um mandamento, que também é outro teste da salvação, porque o primeiro teste é quem guarda os mandamentos. E o segundo, ele está pegando um mandamento específico, ele diz assim, ó, não escrevo mandamento novo. Ele diz assim, ó, mais um antigo, o qual ouvi desde o princípio. Qual é o mandamento antigo que ele vai começar a falar? Olha só, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aí no 8 ele diz assim, ó, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Queridos, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É esse mandamento que ele está falando, do amor ao próximo. Ele está dizendo assim, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. Segundo teste da salvação, quem odiar o irmão está nas trevas. Automaticamente, quem é salvo? O que ama o seu irmão. Então esse mandamento, que ele fala que não é novo, é antigo. Por que é antigo? Porque desde o Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, dizia, ama o teu próximo a ti mesmo. Ele está falando assim, eu vos escrevo um mandamento antigo. Aí depois ele fala assim, no 8, todavia vos escrevo um novo mandamento. E aí, esse novo mandamento, ele está falando também de amor ao próximo, mas por que ele está chamando de novo? Porque Jesus deu essa ordem diferente agora. No início era o quê? Ama o teu próximo a ti mesmo. Aí Jesus veio e disse assim, ame o teu próximo como eu te amei. É o mesmo mandamento, mas agora numa visão mais profunda. Ele agora é um novo mandamento. Você tem que amar o seu próximo a ti mesmo, mas agora Jesus vem dizer, mas agora não, agora você tem que amar o seu próximo como eu te amei. Agora é muito mais profundo. Porque você se amar e amar o seu próximo como você tem que amar você mesmo, é uma coisa. Agora falar assim, agora você tem que amar o próximo como Jesus te amou. Aí você tem que dar a vida para o seu próximo. Amém, meus irmãos? Então ele está dizendo, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Irmãos, vamos parar para refletir um momento. Será que tem alguém que nós estamos odiando nesse momento? Será que você lembra de uma pessoa agora, na sua mente aí? Tem alguém que você odeia? Você não precisa falar, mas só pensar, porque o Evangelho confronta a gente. Tem alguém que você odeia? Será que tem alguém da seu trabalho, colega, família, igreja? Porque se você odeia alguém, pelo texto, acredito que você está nas trevas ainda. Você ainda está nas trevas. Você não é salvo. Você não tem o número da vida. Mas é por isso que
que esse estudo está acontecendo. Porque se há, o Espírito Santo quer te constranger a se arrepender. Olha só, irmãos. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Irmãos, o que a luz faz? Aqui não apaga. Eu vou enfeitar aqui, olha lá. Eu vou que os irmãos dando despertar. Irmãos, aqui desse lado ficou escuro. A luz, se eu tirar a luz, começa a ficar escuro. Eu começo a não ver se tem algo para tropeçar. Eu fico sem saber se tem parede que eu posso bater a cabeça, se ficar totalmente escuro. E olha só, o verso 8, o verso 9. Melhor dizendo, o verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. O que é que a luz acontece? A luz mostra. E ele diz assim, não há nele tropeço, e não há nenhum tropeço. Irmãos, o que está na luz, e que é o que ama seu irmão, ele enxerga. Por isso que a Bíblia diz que quem é ímpio é cego. Porque ele está em trevas, treva é escuro, não dá para ver, não sabe para onde vai. Mas aquele que está em Deus, os olhos foram abertos. E esse é o que ama seu irmão. Por isso que aqui está dizendo, não há tropeço, porque o Evangelho ilumina as coisas. Você sabe para onde tem que ir. Você sabe onde é que pisa. Porque o Evangelho, ele abre o seu olho. Mas quem não está na luz, como é que ele pensa? Ele faz uma besteira e ele acha que está certo. Ele rouba, tem gente que rouba e acha que está certo. Tem gente que se prostitui e fala assim, não, é bom demais. Porque ele está cego. Mas quando Deus acende a lâmpada, a luz, você fala, meu Deus, onde é que eu estou? O que é que eu estou pisando? É como se Deus tivesse mostrado o seu caminho, você se repete, toma um susto. Você fala, o que é que eu estou fazendo na minha vida, meu Deus? Porque o Evangelho abriu a mente. E ele está dizendo, essa pessoa que está na luz, ele não tropeça, não há tropeço, porque o Evangelho está mostrando. Não é para fazer isso, é para ir por aqui. Que é o que ama o seu irmão, ele está na luz. Olha o 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, voltando aqui. Se aqui ficar tudo escuro, eu começo a tropeçar. Eu fico sem saber onde é que fica a porta. Não dá para ver a porta. Olha só. Quem odeia o seu irmão está nas trevas e não sabe para onde vai. Por que não sabe para onde vai? Porque está escuro, é trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ele está cego. Nossos colegas de trabalho, às vezes familiares que não seguem a Jesus, está cego. E aí ele diz assim, as trevas cegam os olhos. Está escuro, não dá para ver nada. Nossos colegas, irmãos, amigos, que não servem a Jesus, eles estão andando por caminhos que eles não sabem. Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não dá para saber. E olha só, o versículo 12. Olha só o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Irmãos, olha só. Eu falei por enquanto de 2 testes aqui. Eu falei do teste de seguir o mandamento e o segundo teste é amar o irmão. Teste da salvação. E olha, João está dizendo assim, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados. Irmãos, João não tinha dúvida da salvação dos leitores da carta. João não tinha dúvida. João está dizendo assim, estou escrevendo para vocês, primeira coisa, porque eu sei que vocês são perdoados. Os pecados de vocês estão perdoados. João sabia do caráter daquelas pessoas. E João, sabendo do caráter daquelas pessoas, João já tinha certeza da salvação delas, sem elas mesmo ter. Por isso que João veio explicando os testes da salvação. Meus irmãos, o teste da salvação não é porque João está querendo mostrar para aquelas crentes lá que eles não eram salvos. Pelo contrário, João está tentando fazer teste com ele para provar que eles são salvos. Amém? Então, meus irmãos, olha só, João dizendo, o pecado de vocês estão perdoados. João está colocando esses testes primeiro para mostrar para eles que os falsos profetas não eram salvos. Mas esse povo aqui, ele era salvo. E ele diz, por causa do seu nome.
E, irmãos, tem hora que a gente olha para uma pessoa que ela não tem certeza da salvação. Os irmãos sabiam, isso aqui não é difícil da gente enxergar. Olha só, tem pessoas que vêm na igreja, eu vou na minha igreja, que elas são salvas e não sabem. Elas não sabem que é salva. Tem gente que vai para o céu, quando chegar no céu vai tomar um susto. E vai falar assim, mas eu era salvo? Isso, às vezes, é difícil de entender. Olha só, irmãos, eu já tive dúvida da minha salvação. E naquela época eu tinha dúvida da minha salvação. Eu era salvo, mas eu só aprendi isso depois. Só depois que eu vim aprender como é o teste da salvação. E aí João viu o comportamento daqueles crentes e está dizendo assim, olha, vocês são salvos. Olha o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome é esse? É o nome de Jesus. E João tentando convencer os crentes que eles é salvo. É melhor que eu chegar assim, ô Caleb, eu estou te observando, seu comportamento. Estou observando você, irmã. Às vezes você está com dúvida, mas eu sei que você é. Porque você anda na luz. Porque você está se esforçando para seguir os mandamentos. Você ama o seu próximo, você não odeia o seu próximo. Porque diz, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Então João, analisando, falou assim, eu que estou escrevendo na carta, eu sei que vocês são salvos. Vocês que têm dúvida. Porque tem hora que a gente tem que ter certeza de salvação para o outro, que nem ele tem. Tem crente humilde, irmãos, buscando a Deus, mas não sabe que o nome está no livro da vida. E João tentando mostrar para eles, pelos testes aqui, ó. Irmão, como é que a gente sabe que conhece ele? Quem segue o mandamento. Como é que a gente sabe que conhece ele? Quem não odeia o seu irmão. Tentando convencer eles. Mas ao mesmo tempo que João está tentando convencer eles, João também está querendo apontar para os falsos profetas, né? Porque os falsos profetas daquela época estavam dizendo assim, não tem nada a ver esse trem de pecado, não. A gente é de Deus também. Né? Quem já conhece esse tipo de gente? Que vive na idolatria, na bebedice. E fala assim, eu sou de Deus, eu tenho Deus, Deus é maravilhoso. Tem nada, é mentira. Esse povo é mentiroso. Aí tem o pessoal que acha que ele pegar a riqueza dele e dá para os pobres, que ele é de Deus. Mas irmãos, é igual ateu. Tem muitos ateus, que muitos mesmo, desses famosos, ricos, bilionários, que eles dão boa parte do dinheiro para a África. E aí a gente fala, não, ele está dando lá para a África, ó, deve ser que ele é salvo. Ateu salvo? Como é que ateu vai para o céu? Sim, Hebreus está dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ateu pode dar tudo para os pobres, não consegue agradar a Deus. Ele pode obedecer à mãe, mas não consegue. Por quê? Porque sem fé não dá para agradar a ele. Não tem como tentar agradar a Deus sem fé. Fé em quê? Fé que ele existe, fé que ele é Salvador, fé no Filho de Deus, fé no sangue vertido na cruz. Então, João está aqui dando todas as provas para aqueles crentes. Falou, estou ensinando vocês que vocês são salvos. 13, vamos lá para o 13? Quem vai ler para mim o 13 é Caleb. Leia, Caleb, 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Pode ler o 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Olha só no 13. Ele usa 3 palavras aqui. Ele usa filhinhos às vezes ele usa pais, né? No 13 ele fala assim, pais, eu vos escrevo. Aí depois ele fala assim, filhinho, eu vos escrevi. E lá também, ele fala, no 13:14 ele fala assim, jovens. Então ele usa filhinho, pais e jovens. E, segundo um comentário que eu estou lendo, ele diz, o John Stott interpreta que isso aqui é uma idade espiritual. Para aqueles crentes. Ele fala assim, jovens, pais, ele está falando de idade espiritual. Ele considerava que os pais eram aquelas pessoas mais maduras, porque na família de Deus é igual a família de casa. Tem os pequenininhos, que risca a parede, que Lucas tem os 2, que mexe na lama, bate, puxa a orelha do cachorro, e cachorro parece que sabe que é criança, que cachorro, quando ganha tapa de criança, dificilmente ele morre, pelo menos que eu vejo. Né? Eles montam em cima do cachorro, puxa a orelha. Então na família de Deus também tem esses, os pequenininhos, que está começando, a gente tem que ter paciência, ensinar. E aí João está dizendo desses, ele está falando dos mais jovens.
Está falando dos mais jovens, começou agora. E está falando dos pais, os pais é aqueles mais maduros, que já conseguem cuidar de um filho na fé. Igual Lucas, ele está cuidando dos irmãos. Ele aqui é um pai, correto? Ele é um pai de pessoas que estão começando. Ele já tem uma maturidade maior nas escrituras, de maneira que consegue ensinar os menos experientes. De maneira que consegue aconselhar o que tem menos experiência. Então, João está dizendo assim, pais, no 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está de novo enfatizando a salvação. Está dizendo para os mais maduros, olha, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. De novo, tentando convencer que ele é salvo. E olha só, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Quem é que vence o maligno, irmãos? Bom, a gente não vence o maligno não é com grito. Você não vence o maligno comprando uma arma, um 38. Você não vence o maligno com uma roupa bonita, nem com uniforme, nem com gravata, nem com roupa social. Você não vence o maligno assim. E aí, ele vai dizer aqui, olha, no 14, filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O Pai, né? O Pai celestial. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ele fala sobre vencer o maligno 2 vezes, versículo 13 e 14. Irmãos, olha só o final do 14 aí, ó. Porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Como é que vence o maligno? Quando você mantém a palavra. É como eu falei, você não vence o maligno com a faca, com a arma, com dinheiro. Ele está dizendo, vocês venceram o maligno. Como? Como é que eu venci? Que nem eu estou sabendo. Quando você manteve a palavra. Você guardou. Irmãos, a vitória espiritual é de uma maneira só. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vitória espiritual é de uma maneira só. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Vamos ler o Salmo. Vou pedir Lucas para ler o Salmo. Vou abrir. Salmo 119. Não. O Salmo 119, versos 9 e 11, Lucas. Salmo 119, versos 9 e 11. Leia, por favor. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Sim. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o 9 e o 11 vai falar sobre guardar a palavra. E principalmente o 9 diz assim, olha... O Salmo 119, 9 diz assim, como manterá puro o jovem o seu caminho? Como o jovem mantém puro o seu caminho? Observando a palavra, o mandamento. E João enfatiza isso, dizendo assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Como é que eu venço o diabo? O diabo não tem medo de grito. O diabo não tem medo de roupa, de crente. Mas quem permanece na palavra, ele já venceu o maligno. Sem gritar, sem preocupar, mantém a palavra. Já venceu. E aí João está falando assim, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós, vocês venceram o maligno. Como? Quando? Quando você guardou a palavra, guardando todo dia, você venceu ele. Ele não consegue atacar porque você está guardando a palavra. Não precisa se preocupar, não precisa adoecer por isso, você só mantém a palavra, guarda a palavra. Amém? Meus irmãos, aqui a gente vê uma guerra. Aqui João diz assim, vocês têm vencido o maligno. Não é que você venceu definitivamente. Você tem vencido todo dia. Existe uma batalha com o diabo todo dia. Não é uma batalha que nós já vencemos e acabou. O diabo não fica perturbando mais a gente. Não. Ele continua tentando.
Mas todo dia eu venço quando eu mantenho a palavra. É só guardar a palavra. Nós estamos em guerra. E olha só o versículo 15. O versículo 15 diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, João está dizendo para os crentes. João está falando para os crentes assim, olha, não ama as coisas do mundo. O que é o mundo, irmão? Às vezes a gente fica assim pensando, mas será que eu não posso ter um carro, uma casa, porque são coisas da terra, do mundo? O que João está falando sobre ser do mundo, ele vai falar no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele está escrevendo o que isso quer dizer. Meus irmãos, não tem como ter amizade com Deus e com o mundo. Não tem como ter amizade com Deus e com o mundo. Eu queria que alguém lesse para mim aí, o primeiro que achar vai ler para mim aí, por favor. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ter amigo, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o que é que Lucas leu? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. João disse assim, não ameis o mundo. Não tem como, tem gente que ama o mundo e quer ser amigo de Deus. Tem gente que ama o mundo e fala que é de Deus. E Deus vai dizer, não, aí você escolhe. Você tem que escolher. Não tem amizade de Deus com o mundo. Ou você vem para um lado ou você vai para o outro. Como disse Elias, né, com o povo de Israel. Por que vocês ficam em dúvida entre dois caminhos? Vocês querem adorar a Deus, querem adorar Baal. Se você acha que Baal é Deus, então vai. Vai para lá seguir ele. Se você acha que o Senhor é Deus, então serve o Senhor. Porque não tem como andar luz e trevas juntos. Deus, ele não tem amizade com o mundo. Então ele está dizendo assim, olha, não ame o mundo. Deus não tem nada com o mundo. Aí você escolhe. Você tem que escolher. Ou você vai ou você não vai. Porque os dois não dá para ser. Não dá para amar o mundo e ser de Deus. Não dá para amar o mundo e ser da luz. Não dá para amar o mundo e ir para o céu. Aí você decide, ou vai para o mundo e perde e deixa de desfrutar da luz, ou você vem para Deus e desfruta tudo que Ele tem para te dar. Então você decide. Não dá para as duas coisas. Aí Lucas leu, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vocês não sabem que não dá certo. E aí eu estou lembrando até de um texto lá falando sobre casamento, né? Casamento. De um crente com um descrente. A pessoa já serve a Deus. Porque os que já casaram, ok, já casou, não sabia, mas você estando em Deus. Aí Paulo disse, olha, não tem comunhão com luz e trevas, não dá. Porque aí você junta duas pessoas que um quer para a direita e o outro quer ir para a esquerda, não dá certo. Aí você tem que decidir. Ou você vai para as trevas e casa com alguém das trevas, que pode ser que dá certo, mas vai perder todos os benefícios do Evangelho, vai para o inferno. Ou você decide encontrar alguém que está no mesmo caminho da luz que você está. Não dá certo. Não dá certo. Ou uma coisa ou outra. Aí você decide ser amigo de Deus e fica na luz. Ou você vai, escolhe as trevas e vai para longe de Deus. A decisão é toda nossa. Meus irmãos, já estou acabando. E aí João vai falando assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, meus irmãos, aí ele começa a descrever o que há no mundo, João. O que tem no mundo? Ele vai falando, olha, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo que nossa carne tem, que o homem tem
o desejo pecaminoso, está chamando isso de concupiscência da carne. Ele está dizendo assim, o desejo da carne é coisa que provém do mundo, da natureza do mundo, não do Pai. Ele está dizendo assim, a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Os irmãos estão lembrados lá no Gênesis que Eva comeu do fruto porque a Bíblia diz que foi agradável aos olhos aquele fruto. E Eva achou agradável aos olhos o pecado, no caso aquele fruto que era proibido por Deus. Ele convenceu Eva pela beleza que ela viu nos olhos. Então, o que acontece, irmãos? As coisas que nós vemos com os olhos desse mundo, a imoralidade, o desejo de riqueza, fama, glamour, isso é concupiscência dos olhos. E João está dizendo, essas coisas não vêm de Deus. São um pecado que te atrai pelos olhos, assim como Eva foi atraída pelos olhos. Gênesis diz que ela achou agradável aos olhos. E por achar agradável aos olhos, o que aconteceu? Porque o olho, você sofreu a tentação pelo olhar. E Eva sofreu a tentação pelo olhar por aquele fruto e foi lá e mordeu aquele fruto. E foi lá e comeu daquele fruto. Foi atraída pelos olhos. E João está dizendo, cuidado com o que te atrai pelos olhos. Concupiscência dos olhos é o que a sua carne é atraída pelo que vê. E ele está dizendo ainda, e a soberba da vida, não o processo do Pai. O que é a soberba da vida? A soberba da vida é quando a gente se ensoberbece pelas coisas dessa terra que tem. Então, ele está dizendo assim, olha, soberba da vida é quando você idolatra, você se exalta pelo que você tem. Alguém pode ter riqueza, se exalta por isso. Alguém pode ter diploma, se exalta por isso. Isso é soberba. E ele está dizendo, isso também não provém de Deus. Soberba pelas coisas, soberba pelo que você tem, querer ser melhor que os outros, humilhar os outros. Essa soberba não procede de Deus, porque essas coisas do mundo, ele vai falar aqui, olha. Ora, o mundo passa. O que passa? Essas coisas. As vaidades desse mundo passam. As coisas que a gente se sente atraído pelos olhos passam. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, ele está dizendo assim, olha, não fica atrás dessas coisas do mundo não, que isso passa. Ora, o mundo passa. A soberba dessa vida passa, os bens materiais passam. Aquilo que nos atrai por um momento, passa. O mundo vai ficar, irmão, isso aqui é passageiro. João está dizendo assim, foca naquilo que é eterno. Não fica focando no que passa. Em objetos, celular, isso aqui passa. Isso aqui passa, então eu não posso me envaidecer pelo celular que eu tenho, eu não posso me envaidecer pela roupa. Eu não posso ir atrás do pecado que me atrai pelos olhos. É passageiro. E ele está dizendo assim, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele está dizendo assim, foca no que é eterno. Para que você está correndo atrás de coisa passageira? Se Deus está te dando coisa que é eterna. Por que você está de olho naquilo que passa nos tesouros da vida? Se Deus está te oferecendo algo eterno. Então, queridos, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu vou até aqui. Depois nós vamos continuar. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, nós pegamos algumas provas de salvação. Primeira coisa, como é que a gente sabe que conhece a Deus? Quando a gente segue os mandamentos. Qual é a segunda prova que a gente conhece a Deus? Quem odeia seu irmão permanece nas trevas. Não pode. Crente não pode odiar. Crente salvo não odeia. Crente salvo não pode odiar. Porque João disse, quem odeia seu irmão está nas trevas. Então essa é uma prova. Você odeia alguém? De repente você precisa se arrepender e se converter. E João está dizendo também sobre nossa vitória sobre o maligno, mesmo ele sabendo que aquelas pessoas eram salvas. Ele está dizendo assim, olha, eu vos escrevo essas coisas porque os seus pecados são perdoados. Vocês venceram o maligno por guardar a palavra. E depois ele exorta os crentes, não ame o mundo. Fica na palavra, vocês já estão na palavra. Porque essas coisas vão passar, foca no que é eterno. Presta atenção no que é eterno, que vai durar para sempre. Jesus disse, não ajunta tesouro na terra onde a traça corrói, corrompe,
O ladrão vai lá e rouba celular, ladrão rouba carro, rouba moto. E de crente também, não tem essa não. Ladrão rouba carro de crente também, ou rouba moto, celular de crente também, não tem essa. Deus está dizendo assim, os tesouros da terra o ladrão vai lá e rouba. É passageiro, carro quebra, tem que jogar fora, amassa, bate, tem acidente. Mas Jesus disse assim, mas ajunta tesouro no céu que lá não tem ninguém que rouba. Foca no tesouro no céu que é eterno, fica apegado no que passa. Tem gente que está apegado e não quer desgrudar. Ah, isso é meu. Fica aqui, ó. Isso é meu, não posso. Idolatra um objeto, idolatra as coisas que passam, o pecado, né? Idolatra o pecado da prostituição e fica ali focando no que é passageiro. E João está dizendo, as coisas desse mundo passam, não fica focado nas coisas do mundo. Nós não somos dessa terra, meus irmãos, nós somos do céu. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Ó Pai, enche os teus filhos do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus nos dá a certeza da salvação, pelas análises, Pai Santo, que João fez. Nós somos salvos, Deus, nós temos o nome no livro da vida. Deus, se alguém aqui é salvo e não sabe, que o Senhor possa iluminar e provar para essa pessoa que ela é salva. Mas se tem alguém aqui que ainda está nas trevas, Deus, que essas palavras que foram pregadas abram os olhos dessa pessoa. Que ela abandone o ódio pelo irmão, que ela abandone, Pai Santo, as coisas desse mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. Meu Deus Altíssimo, eu te peço, Pai, converte nossos corações, nos dá certeza da salvação, se nós de fato temos essa salvação, porque isso vai nos dar paz e alegria, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe em muito nosso irmão Neidson pelo segundo dia